Olá, vamos para mais uma videoaula de Geoestatística para a turma de Geografia EAD da UFRR. Bom, vamos continuar falando da análise estatística por meio dos elementos de uma distribuição. Hoje vamos falar de variância e desvio padrão. A análise da distribuição de frequência permite identificar os grupos de valores que uma determinada variável pode assumir. De modo que é possível, por exemplo, localizar valores de maior concentração no início, no meio ou no fim de uma distribuição, além de verificar se estamos à frente de uma distribuição por igual. Contudo, para entender sobre uma tendência característica de uma dada distribuição, se faz necessário analisar outros elementos, como elementos de medidas de posição, elementos de medidas de variabilidade ou dispersão, assimetria e kurtósis. Bom, já vimos que a média, a moda e a mediana, que são elementos de medidas de posição, servem para analisar em termos de posição, obviamente, dos elementos em uma distribuição. Porém, não é o bastante, pois é necessário se ter uma ideia da variabilidade, da diversificação dos valores de uma variável. Esta necessidade pode ser verificada pela análise da distribuição da variação diária da temperatura, por exemplo, em 3 cidades, A, B e C. Na cidade A, durante o dia, a temperatura variou de 22, 25, 29 e 30 graus, dando uma média de 26,5 graus. Na cidade B, vimos que a temperatura durante o dia variou de 20 graus, 18, 33, 35, também dando uma média durante o dia de 26,5 graus. Na cidade C, a temperatura ficou lá durante o dia 26,5 graus, obviamente dando uma média de 26,5 graus. Observa-se, então, que calculando somente a média não basta. Por isso, recorre-se a outras medidas, como medidas de variabilidade ou de dispersão, que permitem analisar a heterogeneidade ou a homogeneidade de uma distribuição. Entre essas medidas, nós temos amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Aqui vamos ver a variância e o desvio padrão. Pois já vimos que o cálculo de amplitude total de uma distribuição depende fortemente dos dois valores extremos, o valor mínimo e o valor máximo, que em grande parte das vezes eles ocorrem ao acaso. Por isso que também a amplitude é instável, de modo que a variância e o desvio padrão são medidas que levam em consideração todos os valores da distribuição em análise, o que faz delas medidas de variabilidade e dispersão bastante confiáveis e estáveis. Por isso, são mais bem empregadas. No caso, a variância, que consiste no desvios em torno da média aritmética, calculada a partir da média aritmética dos quadrados dos desvios, representada dessa forma por S elevado ao quadrado, e calculada por essas duas expressões aqui, a somatória da diferença dos valores das variáveis ao quadrado pela somatória da frequência simples, fazendo que a somatória da frequência simples é igual a n, o número de ocorrência de valores, então substitui na expressão por n. O desvio padrão, ao contrário da variância, é uma medida mais conveniente, pois ele é um número, pois a variância é um número em unidade quadrática. E o desvio padrão não, visto que ele é calculado pela raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada da variância, que é um valor quadrático, então o desvio padrão, o valor é S somente, é um valor sem ser quadrático. Desta forma, o desvio padrão é comumente mais empregado que a variância,
Porém, a escolha de um ou de outro depende da finalidade do estudo. Bom, a expressão, né, mais comum que se utiliza aqui para cálculo do desvio padrão, representado por S, é a raiz quadrada da diferença, né, aqui, da somatória dos valores, né, da variável ao quadrado pelo número de ocorrência desses valores, n. Né? É a diferença, então, dessa razão pela somatória, né, dos valores da variável pelo número de ocorrências ao quadrado. Então, resolvendo essa expressão, nós temos aí o desvio padrão. Vamos ver, então, como se calcula o desvio padrão de uma distribuição de dados não agrupados. Então, nós temos aqui um exemplo de uma distribuição qualquer. Sugere-se colocar na forma de tabela. Então, está aqui o xi, né? São os valores da distribuição. Calcula-se a somatória, então, desses valores. E aqui o quadrado desses valores. Também na tabela, calcula-se a somatória do quadrado desses valores. Substituindo aqui na nossa expressão a somatória dos quadrados dos valores, 203, então, né, por n. N é o número de ocorrências. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, n é igual a 7. Por n menos, né, a somatória dos valores, tá, ok, os valores, a somatória deu 35, por n, 7 elevado ao quadrado. Resolvendo-se isso aqui, nós temos, então, raiz quadrada de 4, né, 29 menos 25. Então, o desvio padrão é igual a 2. Então, veja que é um número inteiro, né, é um número, tá, não é um número quadrático. Então, por isso, o desvio padrão é mais utilizado. Vamos ver, então, agora o cálculo do desvio padrão de uma distribuição de dados agrupados, ainda sem intervalos de classe. Vai se utilizar agora a mesma fórmula, só que, né, é o produto aqui, né, da frequência simples pelo quadrado dos valores aqui. E aqui a somatória da frequência simples, né, multiplicada pelos valores. Por n, só que aqui nesse caso n é a somatória das frequências simples, tá certo? N. Então vamos lá. Então, aqui eu tenho uma distribuição, onde eu tenho aqui os valores e a frequência simples desses valores aqui embaixo. Sugere-se construir novamente a tabela, essa é a dica. Aqui a gente tem os valores, a frequência simples dos valores na segunda coluna, a somatória logo da frequência simples, porque é igual a n, o n na fórmula. Aqui o produto da frequência simples pelos valores, ó, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 2, 10, 8 vezes 3, 24. Então aqui o produto, que vai entrar aqui na fórmula, o produto, esses valores, tá? A somatória deles, na verdade a somatória que entra aqui, olha, 81, vai entrar aqui, então 81. E aqui é o produto da frequência simples pelo quadrado dos valores. Tá? Então os valores, né? Aqui 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Aqui 2 ao quadrado é 4 vezes 5, 20. Aqui 3 ao quadrado, 9 vezes 8, 72. Tá? Mas eu pego aqui então a somatória desses produtos, 301, que ponho aqui na fórmula. Porém, eu já falei que a somatória da frequência simples, 25, nesse caso aqui, olha o n, tá? Só substituir na expressão, aí eu vou ter aqui a raiz quadrada de 1,54, que é 1,24 o valor, então, do desvio padrão nesse caso. Bom, por fim aqui, vamos calcular então o desvio padrão de uma distribuição de dados agrupados, agora com intervalos de classe. Nesse caso, a observação é que os valores xi é o ponto médio da classe, ok? Ainda a somatória da frequência simples é o n, nesse caso, não esqueçam disso. Então, aqui eu tenho a ordem i, aqui as classes, o xi aqui é os valores, que é o ponto médio de cada classe, 2 a 6, 4, 6 a 10, 8, e assim por diante. A frequência simples com a sua somatória, o produto da frequência simples com os valores, que é o ponto médio, 5 vezes 4, 20, então, e assim por diante, está aqui a somatória. E aqui também, né, a coluna do produto da frequência simples pelo quadrado dos valores.
Então, né, os valores aqui, 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80, e assim por diante. Aqui a somatória, que são esses valores da somatória que eu vou substituir aqui, né, na minha equação, na minha expressão. Ok? Para calcular o desvio, que vai dar 4,44. Ok? Espero que, né, que com essa explicação consigo fazer o exercício e também a avaliação. Ok? Até a próxima!